Oi gente, aqui é o Lucas e hoje nós vamos conversar sobre dias de despedida do... Passou um mosquito na frente da câmera. Oi gente, aqui é o Lucas e hoje nós vamos conversar sobre dias de despedida do Jeff Santner. Antes de começar a contar um pouco sobre essa história, eu gostaria de dizer que eu não concordo nem um pouco com a sinopse que é divulgada nesse livro. Porque se você lê isso aqui que tem atrás, você já sabe toda a história que vai acontecer. Fica muito difícil de contar. Realmente, eu concordo, mas a sinopse revela o que vai acontecer da metade pro final da história. Então assim, não é legal, mas eu vou tentar ser o mais evasivo possível. Nessa história a gente vai ter um grupo de 4 amigos chamado de Trupe do Molho, por causa de uma história X que a gente vai conhecer no início dessa história. E 3 desses amigos morreram num acidente de carro. E o menino que sobreviveu é o protagonista. O menino que sobreviveu parece Harry Potter. E o quarto integrante desse grupo que sobreviveu é o Carver, e ele é o protagonista dessa história e também é o narrador. No início dessa história a gente já começa com um acidente já ocorrido, então a gente só sabe que ele aconteceu, e a gente vai entender por que o Carver é importante nesse acidente. Esses 3 amigos estavam indo encontrar com ele, e o Carver mandou uma mensagem de texto, aqui ó, cadê vocês, me respondam, para o menino que estava dirigindo. E a perícia acabou descobrindo no celular desse menino que ele estava digitando uma possível mensagem de resposta para ele quando esse acidente ocorreu. Então no início a gente vai acompanhar o Carver indo ao velório desses amigos, interagindo com muitas pessoas da família dele, da família desses outros amigos, pessoas da escola, pra gente entender qual a culpa desse menino nesse acidente, se é que existe uma culpa, e o quanto ele se sente culpado, o quanto as pessoas culpam ele e o que as pessoas querem que aconteça com ele, já que elas acham que ele é o culpado. E só aí já vai um detalhe que me ganhou nesse livro inteiro, em termos de construção, é que o livro é escrito em primeira pessoa e isso acarreta em um monte de coisa. Primeiro a gente conhece de perto a culpa que o Carver sente por ter mandado essa mensagem, por ele agora estar sem os 3 melhores amigos e estar sozinho na escola, por ter pessoas que culpam ele e que querem processar ele, verem ele preso. O livro ser em primeira pessoa ajuda a gente a entrar na cabeça dele e entender de perto como ele está se sentindo. E isso leva também ao fato de que esse livro é cheio de situações muito bonitas. A escrita do Jeff, ela é bem poética e bem metafórica em alguns momentos, o que combina muito com o fato desse livro ser introspectivo e por esse menino estar passando um período muito difícil. Eu acho que por causa disso, por causa desse acidente, os pensamentos dele começam a ser bastante poéticos e isso influencia na escrita e juntou tudo e ficou muito bom. Mas isso não tira o fato de que o livro tem um posicionamento muito neutro em relação a isso. Apesar da gente acompanhar de perto o Carver nessa história, o autor coloca muitos personagens com pontos de vista variados. Uns acham que ele tem culpa, outros acham que ele não tem culpa, uns acreditam que ele deve ser preso, outros acreditam que ele não deve ser preso, apesar dele ser o culpado. Enfim, existem várias opiniões sobre esse assunto e todos os personagens têm uma opinião diferente sobre isso. Então, se você ler esse livro, você provavelmente vai encaixar a sua opinião nessa situação em um desses personagens, o que é muito bom, porque o livro é em primeira pessoa, então teoricamente a gente deveria ter um ponto de vista só, mas esses outros personagens ajudam a expandir um pouco a discussão sobre esse assunto. E se por um acaso você já estiver gostando desse livro, agora a gente tem link da Amazon, então se você quiser comprar, vai no box de descrição e compra pelo nosso link que você vai estar dando uma parte da venda pra gente e ajudando o canal a crescer. E apesar disso tudo, apesar de ser uma história muito tocante, eu não consegui me sensibilizar tanto assim. Eu comecei o livro, eu achei que ia ser devastador, que eu ia ter que parar em vários momentos pra poder chorar, porque ia ser uma história super emocionante, e eu não consegui, eu não cheguei a me emocionar tanto igual eu achei que eu me emocionaria. E na minha mente a justificativa pra isso é que eu não consegui me apegar a esse grupo de amigos. O livro é intercalado entre momentos no presente e momentos no passado pra gente entender como essa amizade foi construída e vai ter histórias engraçadas que aconteceram com esses 4 amigos. E eu entendi a amizade deles, mas eu não queria fazer parte daquilo. Eu não queria ser um 5º integrante da Trupe do Molho. Eu acho que isso me fez ver a história um pouco de fora e não me sensibilizar tanto e me emocionar tanto com ela, apesar de ser uma história bem tocante e ser bem
profunda em alguns momentos. Mas eu acho que foi por isso, se eu quisesse fazer parte desse grupo, eu acho que eu me tocaria muito mais, eu sentiria muito mais essa perda. Não me julguem por ser coração de pedra, gente. Eu sou pisciano, minha lua em peixes, então eu choro por qualquer coisa, sério. Mas eu acho realmente que foi isso, eu vi muito de fora, eu fiquei bem, não sei, observando toda a situação, sem me apegar realmente a ela. Uma outra coisa também que me deixou profundamente chateado e irritado, vocês podem perguntar pro Iago porque eu fiquei realmente irritado, foi a síndrome de Por Lugares Incríveis que tem nesse livro. De verdade é um assunto muito sério e eu não sei por que as pessoas gostam disso e se elas realmente acreditam que isso é verdade. Por Lugares Incríveis eu falei pra vocês o quão problemático eram histórias de que um menino e uma menina, ambos fragilizados psicologicamente, vão se tornar amigos e consequentemente vão ter um interesse romântico um pelo outro. Eu não concordo nem um pouco com isso e eu acho extremamente problemático essas histórias terem psiquiatras e psicólogos que não põem a real nessas personagens. E aqui não foge muito disso, apesar de fugir um pouco. Nós vamos ter a namorada de um desses meninos que morreu nesse acidente se aproximando muito do Carver, que é o personagem principal, e vai rolar ali um interesse romântico dele. Não precisava eles só se tornarem amigos. Claro que o Carver tinha que gostar dela. É sério, de verdade, vocês realmente acreditam que um menino e uma menina, quando ficam muito próximos, eles consequentemente 100% das vezes vão começar a namorar? Qualquer pessoa, ainda mais adolescente, que fica próxima de uma pessoa que tá passando pela mesma situação que você, a chance de você se apaixonar e ter um interesse romântico por essa pessoa é muito grande. Mas é papel desses psicólogos e dos psiquiatras desse livro falar: não, peraí, você acha que gosta dela porque você tá muito próximo dela, você não tem nenhum outro amigo. Só ela. Você não tá gostando dela como pessoa, você está gostando do fato dela estar passando pelo mesmo problema que você e estar junto de você, pra vocês confortarem um ao outro. Então eu não gosto nem um pouco disso. Esse livro aqui caiu na mesma coisa e até parece que não ia acontecer isso novamente só porque eu gravei um vídeo falando sobre isso, mas infelizmente eu desgostei um pouco por causa disso. Eu parei de ler, eu desisti de ler depois. Peguei ele um tempo depois e as coisas foram evoluindo e aconteceu uma cena X ali que me deixou aliviado. Eu falei, não, isso aqui já basta então pra mim, ok, beleza. Apesar do final ser o final que eu também não tenha curtido, em relação a isso, eu acabei a história com o sentimento de, ok, não foi 100%, mas só de ter aquela cena já bastou pra mim de concluir essa história assim, melhor. Né? E apesar desses momentos, a lição principal do livro, que é a que me faz passar por todos os problemas técnicos e estéticos e de personagens que tem essa história, e é o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo querendo que você leia esse livro, é que o Carver aprendeu aqui e que eu acho que todo leitor vai aprender também, é que a gente precisa se conhecer um ao outro de verdade. Todas essas três famílias que perderam os seus filhos, e no caso de uma que na verdade era a avó que perdeu o neto, todas essas três famílias não criaram um ambiente propício para a verdade. E esses três adolescentes esconderam algumas coisas deles, que vai ser papel do Carver revelar para essa família e dizer para elas, olha, infelizmente o seu filho ou o seu neto não era o que você realmente conhecia, ele era desse jeito, mas ele tinha medo de contar para você, ou ele tinha receio de contar para você. Então a grande lição que fica desse livro é: criem um ambiente propício da verdade. Conheçam os seus filhos. Pais, sejam 100% honestos. Filhos, sejam 100% honestos. Criem esse ambiente para que todo mundo possa se conhecer de verdade. Porque depois que os filhos vão embora, como foi aqui no caso, não tem como voltar atrás. Não adianta se sentir enganado se foram vocês que não criaram esse ambiente propício para os filhos contarem as coisas pra vocês. De verdade, façam de tudo pra vocês se conhecerem enquanto vocês estão perto, porque depois que todo mundo vai pra um canto, não adianta mais, não tem jeito. Infelizmente, em alguns casos, como aqui, não tem como voltar atrás e não tem como se conhecer novamente. Em outros eu espero que tenha sim. E fica aí a minha dica de um livro e de uma lição maravilhosa que eu acho que todo mundo tem que aprender. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha se vocês curtiram. Comenta aqui embaixo que você já leu o livro e o que você mais gostou dele. Inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!